Nós vamos hoje trabalhar, né? Eu vou trazer para vocês aqui princípios no direito penal. Uma matéria muito importante, né? Nós vamos trabalhar aqui vários princípios do direito penal, né? Que estão previstos tanto no direito penal como na Constituição Federal. E vai ser uma aula muito importante. Eu quero muito a sua atenção para que você possa aprender tudo sobre princípio. Professor, o que são princípios? O que é a palavra princípio? Princípio, o nome já diz, princípio é algo, é o início, né? É algo, é a origem. Princípio nos remete à origem de algo, à introdução, não é? Professor, no direito penal, o que é princípio? Princípios no direito penal são valores fundamentais, são premissas éticas, valores fundamentais que inspiram, presta atenção, que inspiram a criação, a aplicação e manutenção do direito. Então, pessoal, um princípio ele tem a função de orientar tanto o legislador como o juiz na aplicação da lei penal. Quando o legislador ele vai criar uma lei, quando o juiz vai aplicar uma lei, tanto o legislador como o juiz, eles devem obedecer os princípios. Por quê? Porque o princípio, pessoal, ele é genérico. O princípio, ele se aplica a todo o ordenamento jurídico. E se o legislador ou o juiz, o legislador criar uma lei e o juiz aplicar a lei de forma contrária ao princípio, percebam que essa lei não pode gerar efeitos. Por isso, pessoal, o princípio ele tem como função de limitar o poder estatal. Limitar o poder estatal. O Estado ele não pode criar qualquer regra. O Estado não pode criar qualquer norma penal. Não. O Estado, na função legislativa, quando ele cria uma lei, ele deve obedecer princípios. Ele deve obedecer valores fundamentais, premissas éticas, valores essenciais para o convívio da sociedade. Então percebe que o princípio ele é importante porque ele vem justamente limitar o poder do Estado. Estado cria leis, mas cria leis obedecendo valores fundamentais, valores essenciais para a sociedade. Esses valores fundamentais que inspiram a criação, a aplicação e a manutenção do direito, eu chamo de princípios, no caso aqui do direito penal. Os princípios, pessoal, eles podem ser explícitos ou implícitos. Princípios explícitos, olha o nome, explícitos, são aqueles que estão tipificados em lei, são aqueles que foram criados pelo legislador. Agora, nós também temos os chamados princípios implícitos. Professor, o que são princípios implícitos? Princípios, pessoal, implícitos é aqueles que não têm previsão legal, são aqueles que não têm tipificação em lei. Você não vai encontrar na Constituição nem no Código Penal esse princípio. Vou dar um exemplo para vocês. O princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele é um princípio que você nunca vai encontrar, pelo menos até hoje, você não vai encontrar na Constituição Federal e nem na lei. Não vai encontrar. Olha que interessante, quando um princípio ele é implícito, ou seja, aquele que não tem previsão legal, jamais você pode criar um princípio que não está na lei para prejudicar o réu. Então percebam que nós temos princípios que estão na Constituição e estão na lei, são os princípios explícitos. Esses podem tanto favorecer como não favorecer o réu. Agora, os princípios implícitos são aqueles que não têm previsão legal. Esses princípios, como eles não têm previsão, eles não foram criados por lei, nesse caso, eles não podem prejudicar o réu, apenas beneficiar. Como é o exemplo do princípio da insignificância, ou princípio da criminalidade de bagatela, que é aquele princípio pelo qual, pessoal, declara que aquelas condutas insignificantes, aqueles comportamentos insignificantes que não são capazes de lesionar ou sequer expor a lesão a bens jurídicos. Por exemplo, você na sala de aula, você pega a caneta, um lápis, por exemplo, do seu colega, emprestado e depois fica para você. Perceba, o direito penal não cuida de condutas insignificantes, de condutas que não têm o poder sequer de lesionar bens jurídicos. Nesse caso, então, pessoal, você agiu conforme o princípio da insignificância. A sua conduta é insignificante. Você não pode ser punido por direito penal. Aí você falou, professor, mas você ficou com a caneta, você ficou com o lápis do seu coleguinha, não vai acontecer nada? Claro que vai. O seu coleguinha, ele pode entrar na esfera civil e pedir a reparação dos danos que você causou a ele. Os danos, uma indenização, por exemplo, ele pode pedir.
Isso é direito dele. Mas o direito penal, eu não posso levar o direito penal nessa situação. Por quê? Porque o direito penal, ele cuida apenas das condutas mais graves. O direito penal, ele não se preocupa com aquelas condutas que são insignificantes. Beleza? Então o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material do crime. Por quê? Porque nesse caso, quando uma pessoa pratica uma conduta, um comportamento que não é lesivo, que não é agressivo para a sociedade, nesse caso, pessoal, você não gerou lesão àquele bem jurídico, que no caso é o patrimônio. Você não gerou risco de lesão àquele bem jurídico. Por isso eu não posso chamar o direito penal nesse caso. Eu posso chamar outros ramos do direito, mas o direito penal, não. Vamos lá. Professor, então vamos lá, princípios no direito penal. Olha só, nossa matéria então é, princípios no direito penal. Princípios no, direito penal. Vamos lá. E eu quero que você vai, à medida que eu vou falando, à medida que eu vou ministrando, eu quero que você anote no seu caderno, viu? Depois você vai pausando e vai anotando conforme a minha fala, beleza? Vamos lá. Professor, vamos começar pelo princípio da reserva legal ou da estrita legalidade? Já ouviu falar desse princípio? Princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, pessoal, alguns concursos chamam esse princípio da legalidade, viu? Então pode cair no seu concurso como princípio da legalidade. Mas o nome mais correto, mais técnico é o princípio da reserva legal ou princípio da estrita legalidade. Professor, o que diz esse princípio? Gente, segundo esse princípio, olha só, somente lei, presta atenção, lembra lá no artigo 1º do Código Penal? Ou no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal? Não há crime sem lei anterior que a defina e nem pena sem prévia combinação legal? Tá lá, no artigo 1º do Código Penal. E lá no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição Federal. Olha lá, olha só, pessoal. No direito penal, apenas lei em sentido estrito. Apenas lei em sentido estrito. Isto é, lei ordinária e lei complementar pode criar crimes e combinar penas. Isso quer dizer, pessoal, que um decreto, uma portaria, outras espécies normativas não podem criar crimes e nem combinar penas, não é? Por quê? Porque, pessoal, no direito penal, apenas lei, e não é qualquer lei, não é lei em sentido amplo, não é qualquer norma que pode criar crimes e combinar penas, não, apenas leis em sentido estrito. Medida provisória pode criar crimes? Também não pode. Portarias, decretos, e outras espécies normativas, não pode. A única fonte que pode criar lei é a lei em sentido estrito. Então, um prefeito, por exemplo, um vereador de uma cidade, por exemplo, ele não pode, pessoal, criar crimes e combinar penas. Por quê? Porque crimes e penas são combinadas, pessoal, por lei. Lei, pessoal, obviamente, que tem origem lá pelo nosso Congresso Nacional, né? Pelo nosso Senado, pela União, através de lei ordinária. Excepcionalmente, os estados membros e o DF pode criar lei, pode criar crimes e combinar penas através de lei complementar, excepcionalmente, porque a regra é que somente a União, através de lei ordinária, pode criar crimes e combinar penas, beleza? Então esse primeiro princípio aí, princípio da, vou colocar só o nome aqui, princípio da reserva legal. Reserva legal. Esse é o princípio da reserva legal, beleza? Olha só, em decorrência desse princípio da reserva legal, nós temos o surgimento de outros princípios, que é o princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade ou da irretroatividade da lei penal. Professor, o que é esse princípio? Gente, lembra o seguinte, para que haja incriminação de um fato, a lei deve ser prévia, a lei deve ser anterior. Então presta atenção, o princípio da anterioridade é o princípio pelo qual uma pessoa só pode ser punida pela conduta que ela praticou se nós tivermos uma lei anterior a essa conduta. Exemplo, vou dar um exemplo meio tosco, mas só para você me entender. Vamos imaginar que furar fila para comprar lanche no supermercado é crime. Então se você furar a fila é crime. Só que você furou a fila hoje, Só que hoje não está escrito que é crime furar fila do supermercado para comprar lá os lanches. Aí, amanhã sai uma lei falando que furar fila no supermercado, lá no caixa, é crime. Perceba,
essa lei é anterior à sua conduta? Não, ela é posterior. Essa lei ela pode retroagir? Não, pessoal. Princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não pode retroagir, salvo se for para beneficiar. Nesse caso, pessoal, como é a criação de um crime, vai prejudicar o réu. Então, para que uma pessoa possa ser punida pela sua conduta, essa lei ela deve ser prévia. Por isso que fala princípio da anterioridade. Essa lei deve ser anterior à conduta que aquela pessoa praticou. Então, por exemplo, você só podia ser punido por essa conduta aí se quando você praticou essa conduta de furar a fila do supermercado, já houvesse uma lei anterior prevendo a criminalização dessa conduta. Então perceba que eu só posso ser punido mesmo que a minha conduta seja... Pessoal, presta atenção, mesmo que a sua conduta seja a conduta mais grave, mais pesada, se não houver uma lei anterior à sua conduta tipificando essa conduta como crime, o direito penal jamais pode te incriminar. Esse é o princípio princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade, ou também chamado, pessoal, princípio da irretroatividade da lei penal. Por que irretroatividade? Porque, em regra, a lei penal posterior não retroage, né? Salvo se for para beneficiar, mas a regra é que não retroage, por quê? Vai prejudicar o réu. Beleza? Pessoal, desse princípio também surge o princípio da taxatividade, ó. Princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. O que é esse princípio, professor? Segundo esse princípio, gente, a lei penal, ela deve ser taxativa, ou seja, ela deve ser clara, ela deve ser precisa. Quando o legislador ele cria um tipo penal, ele não pode criar um tipo penal genérico, impreciso, indeterminado. Você deve saber de forma precisa e específica qual conduta é criminosa ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o legislador cria assim, ó, é crime desrespeitar as pessoas. Ué, mas desrespeitar, mas o que seria desrespeitar? No caso, agredir uma pessoa, xingar uma pessoa, olhar de cara feia pra pessoa, mostrar o dedo pra pessoa, buzinar no trânsito pra pessoa. O que é desrespeitar? Desrespeitar é muito amplo, é muito genérico. O direito penal não pode criar uma lei imprecisa, uma lei obscura, uma lei que não seja determinada. Você lê o artigo e você não sabe qual que é o crime. Então percebam, do princípio da legalidade, da reserva legal, nós temos o princípio da taxatividade. Esta lei criada, esta lei ordinária ou complementar, ela deve ser clara, ela deve ser precisa. A população, ao ler o conteúdo dessa lei, deve entender o que está determinado, específico como crime, qual que é a pena. Então, a lei deve ser taxativa, clara e precisa. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá agora. Agora, pessoal, nós vamos estudar o chamado princípio da adequação social. Já ouviu falar? Princípio da adequação social. Professor, me explica, o que é o princípio da adequação social? Gente, olha que interessante. Segundo esse princípio, a conduta do agente que não afronta o sentimento social da justiça, presta atenção, a conduta do agente que não afronta o sentimento social, o sentimento da população de justiça, não pode ser considerado como criminosa. É por isso, pessoal, que aquelas condutas que são socialmente, olha só, por isso que fala princípio da adequação social, aquelas condutas que são socialmente adequadas, pessoal, obviamente, elas não têm relevância para o direito penal. Então, se você pratica uma conduta que é socialmente adequada, ou seja, uma conduta que não afronta o sentimento social da população de justiça, você não pode responder por crime. Vou dar alguns exemplos, pessoal, que são bem comuns na sociedade. O fato, por exemplo, daquela pessoa que faz tatuagem no braço de outra pessoa, a tatuagem, ela não causa uma lesãozinha ali, não causa uma dor, não causa a pessoa ali uma lesão para a pessoa, causa. Mas percebe, pessoal, isso é uma conduta, pessoal, extremamente tolerada na sociedade, extremamente aceita e muitas vezes até incentivado, né? Então percebam que é uma conduta socialmente adequada. O tatuador lá não vai responder por crime de lesão corporal. Da mesma forma, a mãe que fura
a orelha da criancinha, do bebezinho, para colocar um brinco, por exemplo. Nesse caso, pessoal, ela não vai responder pela lesão corporal, pela dor que a criança sofreu quando fez o buraquinho ali. Claro que não. Por quê? Porque são condutas socialmente adequadas, aceitas, não afrontam o sentimento de justiça da população. Nesse caso, eles não vão estar praticando nenhum crime. Beleza? Isso, pessoal, é chamado de uma causa de exclusão supralegal, porque não está na lei. É uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Então essa conduta, pessoal, ela não gera não gera lesão, nem risco de lesão aos bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Princípio da adequação social. Ninguém pode ser punido por condutas que são socialmente adequadas, condutas que são adequadas, que não afrontam o sentimento de justiça da população. Não há crime, beleza? Vamos lá, ó. Olha que interessante. Próximo princípio, princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima. Pessoal, esse princípio aqui é um princípio que cai muito em concurso, é um princípio bem interessante, por quê? Olha só, o direito penal, você tem que entender o seguinte, dentro de todo o direito, dentro de todo o ordenamento jurídico, o direito penal é o ramo do direito mais grave, mais pesado, mais penoso, aquele que traz as penas mais graves para a sociedade. Então, olha só, o direito penal, ele não deve intervir, eu não posso chamar o direito penal para qualquer situação ilícita que acontece na sociedade. Não! Já existem outros ramos do direito, nós temos o direito civil, o direito administrativo, o direito tributário, nós já temos outros ramos do direito que podem cuidar dos ilícitos mais leves, dos ilícitos menos lesivos que acontecem na sociedade. Então, pessoal, por exemplo, se você não pagou seu aluguel, por exemplo, o sujeito não pagou o aluguel. Isso, pessoal, obviamente, ele praticou um ilícito, mas um ilícito civil. Eu não vou chamar o direito penal para prender essa pessoa. Ah, a pessoa, por exemplo, sei lá, furou o sinal vermelho, mas não aconteceu nada, ele furou o sinal e foi embora. Eu vou chamar o direito penal para prender essa pessoa, percebe que ele cometeu um ilícito administrativo. O que eu quero que vocês entendam não é qualquer ilícito que acontece na sociedade, não é qualquer irregularidade, qualquer ilícito que eu devo chamar o direito penal. Por isso que chama princípio da intervenção mínima. Ó. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o direito penal ele deve intervir minimamente, ou seja, o direito penal ele deve intervir na sociedade de maneira mínima, apenas nos casos estritamente necessários. Ou seja, apenas naqueles casos, pessoal, que os outros ramos do direito não conseguem proteger, resolver aquela situação, aquele comportamento ilícito. Então, por exemplo, é por isso que quando acontece um homicídio, um roubo, um estupro, eu entro com o direito penal. Porque não basta, pessoal, você simplesmente falar o seguinte, não, aconteceu um homicídio, não precisa entrar com prisão não, entra só no direito civil, repara os danos que causou aí para a família da vítima e pronto, acabou. Não, pessoal, claro que não, isso não vai resolver o problema. Então percebo que aquelas condutas que são mais leves, aqueles ilícitos mais leves, que os outros ramos do direito conseguem resolver, eu não vou chamar o direito penal. O direito penal ele não intervém em qualquer ilícito, ele apenas deve ser chamado nos ilícitos mais graves que acontecem na sociedade. Por isso, mais uma vez, eu vou repetir, eu chamo o princípio da intervenção mínima. O direito penal ele deve intervir de maneira mínima na sociedade, somente naqueles casos necessários, naqueles casos em que os outros ramos do direito não conseguirem resolver a situação. Aí eu chamo o direito penal. Mas o direito penal ele não atua em qualquer situação ilícita, ele atua somente nos ilícitos mais graves que ocorrem na sociedade. Beleza? Tranquilos, pessoal? Vamos lá, próximo princípio. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. Professor, o que é esse princípio da responsabilidade penal subjetiva? Pessoal, isso quer dizer o seguinte, uma pessoa que pratica um fato sem dolo e sem culpa, pessoal, presta atenção, uma pessoa que pratica um fato sem dolo e sem culpa não pode ser responsabilizado criminalmente pelo direito penal. Então, pessoal, para você responder por um crime, você deve ter atuado com dolo, ou seja, com aquela vontade de praticar o crime, ou você assumiu o risco de praticar aquele resultado, ou você agiu com culpa, com imprudência, com negligência, com imperícia.
E se você não agiu com dolo e nem com culpa, pessoal, você não pode responsabilizar. O direito penal, pessoal, obviamente, ele deve punir você quando você age com dolo ou culpa. Professor, me dá um exemplo, vou dar um exemplo. Imagina você está dirigindo o seu carro, você está dirigindo, respeitando todos os limites de velocidade, dentro das regras do trânsito, tudo bonitinho, tudo certinho. Chega um doido no meio da rua, sai correndo, você freia, mas não dá tempo, você atropela e mata ele. Vamos lá, pessoal. Perceba, nesse caso, você praticou crime? Você matou uma pessoa. Claro que não, pessoal. A sua conduta foi dolosa, você queria matar? Você assumiu o risco de matar essa pessoa? Não. Você agiu com culpa? Você estava em excesso de velocidade? Não. Você estava na contramão? Não. Você estava desrespeitando, desobedecendo as regras de trânsito? Não. Então, se você não agiu com culpa e com dolo, mesmo que você matou uma pessoa, neste caso específico, neste exemplo, você não praticou crime. Você não agiu com dolo e nem sequer com culpa. Você não foi imprudente, nem negligente, nem imperito. Você estava obedecendo às regras de trânsito. Se não tivesse obedecendo, mesmo que ele estava errado, aí você também estaria incorrendo em crime. Se você estivesse desobedecendo às regras de trânsito. Nesse caso, não. Você agiu sem dolo, sem culpa. Esse é o princípio da responsabilidade penal subjetiva. O direito penal, ele só pode punir uma pessoa que agiu com dolo ou culpa. Quem age sem dolo e sem culpa não pode ser responsabilizado no âmbito penal. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Outro princípio importante aqui, ó. Vamos lá para o 7º. Princípio, pessoal, princípio muito importante para o seu concurso, hein? Que é o chamado princípio da culpabilidade. Ó, deixa eu colocar o R aqui. Princípio. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual eu tô fazendo com os outros. Vou botar só da culpabilidade, né? Porque eu já tô falando, já coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Princípio, né? Todos esses daqui são ligados aos princípios. Princípios da culpabilidade. O princípio da culpabilidade, pessoal, ele é também chamado de princípio da imputação pessoal. Imputação pessoal. Então, o princípio da culpabilidade, ou pode cair na sua prova, no seu concurso, como o princípio da imputação pessoal. Professor, o que é esse princípio? Pessoal, segundo esse princípio, o Estado, ele não pode impor pena, presta atenção, o Estado, ele não pode impor uma pena para uma pessoa que não tem o quê? Culpabilidade, pessoal. O Estado, ele só pode impor pena, o Estado só pode penalizar uma pessoa que tem culpabilidade por direito penal. Então aquela pessoa, por exemplo, o inimputável, o menor de 18 anos é inimputável, não recebe pena. Aquela pessoa que tem doença mental, tem um desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, que ao tempo do fato não sabe o que estava fazendo, por exemplo, um doente mental, um louco, por exemplo, ele não tem culpabilidade por direito penal. Ele não pode ser também o quê? Penalizado. Então estou trazendo exemplos para que vocês entendam que aquelas pessoas que não têm culpabilidade por direito penal, o Estado não pode impor penas do direito penal para aquela pessoa. Não. Elas podem até responder, elas podem até sofrer, por exemplo, o doente mental, medida de segurança, pode ser internada, ser tratada. O menor de 18 anos, ele responde pela legislação da criança e do adolescente, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai receber medidas socioeducativas, mas não há o que se falar em pena. Pena do direito penal só pode ser imputado, pessoal, para aquelas pessoas que têm culpabilidade. Se não tiver culpabilidade, não tem pena para aquela pessoa, mesmo que ela tenha praticado uma infração penal. Beleza? Vamos lá, vamos continuar então. Princípio agora, pessoal, importante, princípio da isonomia. Isonomia. Ou também conhecido, pessoal, como princípio da igualdade. O que é o princípio da isonomia e da igualdade, pessoal? Segundo esse princípio, pessoal, todas as pessoas devem receber o mesmo tratamento na medida das suas igualdades. Então presta atenção aqui, ó. Todas as pessoas, qualquer pessoa, todas as pessoas devem receber o mesmo tratamento na medida das suas igualdades. E da mesma forma, pessoal, essas pessoas, elas também devem receber, pessoal, tratamento diverso na medida das suas desigualdades, pessoal. Então, o que diz esse princípio, pessoal? Esse princípio é o seguinte, eu vou resumir para você. Você tem que olhar para o ser humano, você tem que olhar para o seu próximo, para o outro, com os seus olhos. Como assim com os seus olhos? O direito penal, ele deve tratar o ser humano, ele deve tratar as pessoas como se ele estivesse no lugar dessas pessoas. Esse é o princípio da isonomia e da igualdade. Trate todas as pessoas com o mesmo tratamento na medida das suas igualdades
e com tratamento diferente na medida das suas desigualdades. Ou seja, trata aquela pessoa, direito penal, trate o ser humano, trata o próximo da mesma maneira como você queria ser tratado. Beleza? Vamos lá. Temos mais ainda. Vamos lá. Princípio da confiança. Princípio da confiança. Professor, o que é o princípio da confiança? O princípio da confiança, pessoal, é o seguinte: todas aquelas pessoas que agem em conformidade, em obediências às regras previstas na sociedade, ou seja, todas aquelas pessoas que obedecem às normas, às regras, né, que são estabelecidas na vida em sociedade, essa pessoa ela pode confiar, ela pode ter a boa fé que as outras pessoas também vão o quê? Vão obedecer essas regras. Por exemplo, vamos imaginar você está dirigindo o trânsito. Você está obedecendo todas as regras do trânsito, todas as regras da sociedade, todas. Você está obedecendo, você não está em excesso de velocidade, você está dentro dos limites de velocidade, você está dirigindo certinho. Aí você está no sinal verde. Quando você está atravessando o sinal verde, você presume pela sua boa fé que as outras pessoas no cruzamento também vão ficar paradas, vão obedecer o sinal. Então esse é o princípio da confiança. Se eu estou obedecendo às regras estabelecidas na sociedade, eu posso confiar que as outras pessoas também vão obedecer. E se essas outras pessoas não obedecerem, eu não posso responder se eu causar um resultado grave. Por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, eu estou lá passando o sinal verde. Eu posso confiar que no cruzamento do outro lado da rua, aquela pessoa ela vai parar no sinal vermelho. Mas se aquele doido, aquele cara, vai lá e passa no sinal vermelho e bate no meu carro, um motoqueiro, por exemplo, ele bate no meu carro e acaba falecendo, perceba que eu não pratiquei crime. Por quê? Porque eu estava dentro dos limites de velocidade, eu estava passando o sinal verde, eu estava obedecendo às regras estabelecidas em sociedade. Eu posso confiar que as outras pessoas vão obedecer. Se as outras pessoas não obedecer e acabar gerando um resultado grave, eu não posso responder por esse crime. Beleza? Vamos lá. Vamos mais um princípio aqui, ó. Princípio, ó. Vamos pro 10º princípio. Princípio da personalidade. Princípio da... Aqui, pessoal, ficaria da isonomia, viu? Ó, da isonomia e da confiança, viu? Aqui da personalidade. Princípio da personalidade. Professor, o que é esse princípio? Segundo o princípio da personalidade, pessoal, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Ou seja, por isso, esse princípio também é chamado de princípio da intranscendência da pena. É a mesma coisa, viu? Princípio da personalidade também é conhecido como o princípio da intranscendência da pena, ou seja, a pena aplicada para o sujeito não pode transcender da pessoa dele, não pode passar para outra pessoa. Então, se aquela pessoa, vamos imaginar, você praticou um crime e foi condenado a uma pena de 10 anos de prisão, você ficou 5 anos na prisão e depois aconteceu um fato e você faleceu. Você não pode colocar o seu filho, colocar a sua esposa, colocar a pessoa de um convívio seu, seus netos, seus filhos, para cumprir a pena no seu lugar. A pena, pessoal, ela é exclusivamente para a pessoa do condenado, inclusive a pena de multa. A pena de multa aplicada para o réu, se ele morrer, a família não pode pagar essa multa. Ué, professor, mas por que não? Porque é pena, pessoal. Estou dizendo multa do direito penal, é pena. A pena não pode transcender, não pode passar da pessoa do condenado. A única pessoa que deve cumprir, deve pagar pela pena é somente ele que praticou o crime. Ninguém mais da família pode cumprir a pena no seu lugar. Por isso que fala princípio da personalidade. Apenas essa pessoa que praticou o crime tem que cumprir a pena. Se ele falecer, se acontecer alguma coisa com ele, eu não posso pegar alguém da família para pagar o restante da pena no lugar dele. Entenderam? Ficou clara essa aula? Vamos lá. Nós vamos para o próximo bloco e nós vamos continuar tratando sobre os princípios, viu? Então dá uma pausa aí e eu espero você na próxima aula. Até mais!